Eu sou Newton Schäufler, nós estamos no meu ateliê no Centro de Artes. Vamos falar um pouco hoje sobre as características das tintas, basicamente de dois tipos de tinta, tinta acrílica e tinta a óleo. Cada tipo de tinta, mas tanto a acrílica quanto a óleo, elas apresentam, mesmo as aquarelas, apresentam uma coisa que a gente chama de permanência, que é o grau de reação à luz ambiente. Então, quanto maior a permanência, menos a tinta reage à luz, ou seja, menos ela sofre com a ação da luz. E a maior parte das tintas hoje em dia tem uma permanência bastante boa. A maior parte das tintas industrializadas não tem nenhum problema com relação a isso. Uma tinta que tem esse problema, mas também ela não é feita para pintar, só para dar um exemplo, é a tinta de caneta tinteiro. Se você faz algum desenho, pinta como se fosse aquarela e deixar na luz, ela vai esmaecendo gradativamente. Mas as tintas a óleo e acrílica, que são o nosso tema de hoje, não apresentam esse problema. Mas mesmo assim há uma gradação entre os vários tipos de tinta. Algumas têm mais permanência, algumas têm menos permanência. Essa é a primeira característica importante. A segunda característica é a transparência. Com a permanência você praticamente não precisa se preocupar na hora que for comprar uma tinta. A maioria delas, mesmo que tenha uma permanência baixa, vai durar décadas. Mas a transparência é uma característica importante para você saber o tipo de tinta que você vai usar em relação ao objetivo que você quer atingir. Então, existem basicamente três níveis de transparência. Muito transparente, medianamente transparente e sem transparência. Então, a tinta com muita cobertura. Essa tinta com muita cobertura, se você quer fazer um fundo, quer cobrir alguma área, você usa uma tinta que tem boa cobertura. Se você usar uma tinta com baixa cobertura, com muita transparência, você não vai cobrir a área. O fundo vai ficar aparecendo. Então você tem que saber o tipo de tinta que você quer e o tipo de objetivo que você quer atingir. Se você quer criar um fundo, cobrir uma área extensa e principalmente cobrir alguma outra pintura que já está por baixo, reutilizar uma tela, você não vai usar uma tinta com baixa transparência porque você não vai conseguir fazer isso. Vai ter que passar várias camadas e mesmo assim nem sempre funciona. Se você quer trabalhar com transparência, aí você escolhe uma tinta com um índice de transparência bastante alto. O que acontece é que determinados pigmentos só existem na forma de alta transparência. Eles não têm cobertura, dependendo do tipo de pigmento. Então eu vou mostrar aqui algumas tintas para isso ficar um pouco mais claro. Por exemplo, aqui nós temos três tipos de tinta a óleo, tá? Três cores, todas elas bastante comuns, da cor Fix, tintas baratas. Essa é uma outra história. As tintas também têm de 2 a 3 tipos de pigmento e de mistura. Então essas são tintas mais baratas, é o que a gente chama de estudante. São tintas mais baratas, por isso são chamadas tintas para estudante, porque podem ser compradas por quem está aprendendo. São normalmente tintas mais baratas. E tem tintas mais caras, que são as chamadas tintas profissionais. Algumas marcas têm até 3 níveis de tinta. A cor Fix tem 2 níveis de tinta. Tem esse aqui e tem uma outra linha chamada Arts, que é a linha profissional da marca. Bom, essas três cores têm características distintas. Então, olha só, como é que a gente identifica aqui, tá? Então você tem aqui esse quadradinho branco e essas 3 estrelas. As estrelas indicam o índice de permanência. Então ela tem 3 estrelas, significa que ela tem alta permanência. Quanto maior o número de estrelas, maior a permanência, menor a reação à luz. O quadradinho branco indica baixa transparência, ou alta transparência, baixa cobertura. Ela cobre muito pouco. Esse outro amarelo, veja que já é diferente, ó. Ele também tem uma permanência alta, são 3 estrelas,
Mas o quadradinho está preenchido pela metade, o que significa que ele tem uma transparência média e tem, consequentemente, um nível de cobertura também mediano. O terceiro tipo de tinta, essa aqui, vejam, é uma tinta rosa que tem uma permanência menor do que as anteriores, ela só tem 2 estrelas, então o nível de permanência é um pouco menor, mas tem esse quadradinho completamente preenchido que indica um alto grau de cobertura e baixa transparência. Então vejam, só aqui, uma tinta comum, formato de estudante, tem 3 níveis de transparência diferentes. Lógico que isso tem a ver com a cor, determinadas cores, por exemplo, esse amarelo indiano da Corfix, você só encontra ele com alta transparência. Outras marcas têm níveis de transparência diferentes. Essa transparência está relacionada com o tipo de pigmento de mistura que é utilizada. Cores de estudante têm uma mistura maior de pigmento. Por exemplo, aqui, ó. Abaixo desses índices você tem esse código PR57/1 PW6. O que é isso? Esse é o código dos pigmentos misturados ao meio em que essa tinta, nesse caso é um meio oleoso, né, porque são tintas a óleo, a tinta é misturada nesse meio, os pigmentos são misturados, e quanto maior o número de pigmentos, menos pura é a tinta. Então esse é um rosa que tem PR57, significa o quê? R é red, vermelho, então ele tem P é pigmento, pigmento vermelho número 57. Segundo um código internacional de pigmentos, que começou a ser criado lá no Renascimento pelos tintureiros, os caras que tingiam tecidos, e que depois foi sendo padronizado no mundo inteiro e hoje é um código utilizado por todas as indústrias, tanto de tinta quanto de pigmento. Aqui você tem 2 pigmentos, PR57 e PW6. Então, vermelho 57, W é white, branco, branco número 6. Então essa é uma tinta que tem 2 pigmentos misturados, não é uma tinta pura. Essa aqui também tem uma mistura PY74, ela chega a ter 3 pigmentos diferentes. Então PY74, amarelo 74, PO5, que é orange, né? Laranja número 5 e branco número 6. É uma tinta que só surge a partir da mistura. Quanto mais pura a tinta, né, menor a mistura. Então as tintas mais puras têm um único pigmento. Consequentemente, são tintas muito mais caras. Quanto menor o número de pigmentos, mais cara é a tinta. Isso aparece, por exemplo, nas tintas acrílicas. Tá? Aqui eu tenho 2 exemplos. As tintas nacionais, essa é uma tinta também da Corfix, é uma tinta acrílica, mas ela não traz nenhum código, nem de transparência, nem de permanência. A única coisa que ela traz é essa indicação aqui. O nome da cor, não traz nem o tipo de pigmento e o grupo. Grupo 1. Grupo 1 é o grupo mais barato, é a tinta mais barata, são os pigmentos mais baratos, mas que normalmente, nem sempre, mas normalmente, tem um grau de cobertura maior. Eles são menos transparentes. Essa tinta também é uma tinta da Corfix, é um vermelho óxido, que já é um pigmento mais complexo, mais caro, grupo 2, que é, normalmente, mas também nem sempre, uma tinta com menor cobertura e com maior transparência. Grupo 2 também é mais caro. Se você for numa loja de tinta, o grupo 1 é um preço, o grupo 2 é quase o dobro do preço. São 2 tipos bastante diferentes de tinta. Mas alguns pigmentos só existem no grupo 2. Então não tem como você adquirir de outra maneira. Só que significa que essa tinta não é uma tinta que você vai usar para fazer cobertura. É uma tinta que você vai usar para fazer transparências, para misturar com outras tintas, acrescentar branco, mas ela pura não vai cobrir o que você quer. Em compensação, o grupo 1, essa tinta, o marrom Van Dyke, é uma tinta com alta cobertura, que vai ser bastante apropriada para cobrir fundos e trabalhar na cobertura de determinadas áreas.
O preço das tintas varia muito de marca para marca, existem várias marcas no mercado. Essa aqui, por exemplo, são uma comparação de tintas acrílicas, tá? Essa é uma tinta nacional da Acrylex, que não tem indicação nenhuma, nem permanência, sequer diz qual é o grupo a que pertence, tá? É uma das tintas mais baratas que existem no mercado, talvez por isso, seguramente por isso. Essa é uma linha da Winsor & Newton, chamada Galeria, que é a linha estudante também da Winsor & Newton e que usa um outro código. Ele usa aqui, ó, por exemplo, tá vendo? Ele usa a série e em algumas cores a permanência. Então, essa é uma tinta, terra de siena opaco, com permanência AA, então ela é uma boa permanência, e é da série, está coberto aqui, mas é também série 1, então a série 1 significa que é um pigmento misturado, mas que tem boa cobertura. Tá? Mas depende do pigmento. Por exemplo, essa terra de siena tem ótima cobertura, mas esse azul turquesa já tem uma baixa cobertura, apesar de também ser da série 1. Então, cada empresa utiliza códigos diferentes, mas olha essa aqui, ó. Ela indica como tendo alta permanência, alta cobertura. Só que se você for usar, você vai ver que ela não tem uma alta cobertura em relação a outras tintas, por exemplo. Mas dentro da linha da marca, ela é uma tinta considerada uma tinta com alta cobertura. Nem todas apresentam, você vê, essa aqui é a mesma marca, só que é de uma série anterior. Ela não tem nenhuma indicação de transparência. Certo? Então depende do que você quer usar. Lógico que uma parte você conhece, outras partes você só vai conhecer experimentando, usando as tintas e investindo um certo dinheiro para experimentar. Uma boa parte do trabalho artístico com os materiais tem uma natureza quase alquímica. Falar de alquimia é um pouco forte, mas ele tem essa natureza de uma espécie de cozinha mesmo, né? De um laboratório, onde você experimenta misturas de cores, misturas de tintas, tipos de tintas. O mercado oferece uma grande quantidade de todos os preços diferentes. Se você entrar no site da Corfix ou no site da Winsor & Newton, você vai encontrar o código das tintas, todas as tintas que eles produzem, a óleo e a acrílica, e o índice, em quase todas, de permanência e de transparência. Ok? Por hoje ficamos por aqui.